Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos, esse livro base. E para nós começarmos os nossos estudos de hoje, vamos fazer a nossa prece de gratidão. Gratidão ao nosso anjo da guarda, esse anjo que nos protege. Gratidão à nossa Maria Santíssima, que nos envolve com seu manto azul de luz, ao nosso Mestre Jesus, que nos auxilia tanto nos conhecimentos novos, nos nossos estudos. Gratidão, Mestre Jesus, e gratidão a Deus por mais esse dia, por mais esse encontro. Agradecemos a Ti, Deus, pelo dom da vida e pedimos permissão, com muito respeito, a toda a equipe de Allan Kardec para adentrarmos ao livro A Questão de Hoje. Graças a Deus. E hoje nós vamos começar aqui com a questão, aliás, não é nem questão, né? É a 222, que é o capítulo 5, onde Kardec ele vai fazer aqui as considerações sobre a pluralidade das existências. E é tão interessante esse texto que Kardec colocou aqui, que a gente vai lendo, vai dando umas paradas, e a gente vai dividir em outros encontros nossos aqui, porque não dá para perder nenhum parágrafo. Então, eu vou começar aqui. Allan Kardec começa assim: o dogma da reencarnação, dizem algumas pessoas, não é novo e não foi retirado de Pitágoras. Kardec ele já começa falando aqui dogma, porque dogma é um princípio que não dá para se discutir, porque é aquilo que é uma lei natural. Por mais que você, de repente, não acredite, você está envolvido na lei da reencarnação. E aqui ele fala, né, que não foi retirado de Pitágoras, mas jamais dissemos que a doutrina espírita fosse uma invenção moderna. O espiritismo deve ter existido desde a origem dos tempos, pois decorre da própria natureza. Temos sempre procurado provar que se encontram os seus traços desde a mais antiguidade. Pitágoras, como se sabe, não é o criador da mentepsicose, que tomou dos filósofos indianos e dos meios egípcios, onde ela existia desde aquelas épocas imemoriais. Lembrando que aqui, gente, mentepsicose, a gente já até fez esse estudo no próprio livro aqui. E a mentepsicose é aquela ideia de que e Pitágoras, ele trouxe, Pitágoras foi um filósofo há 570 anos antes de Cristo. E de acordo com ele, a alma, ela possui uma culpa inicial. E essa culpa inicial, ela deve ser expiada através de sucessivas existências, que é a reencarnação. Mas Kardec também já fala aqui que ele também não foi o criador da metempsicose, que foram outros filósofos. E aqui Kardec ele fala, ó, filósofos indianos e dos meios egípcios. Naquela época, os egípcios, os indianos, eles acreditavam que existiam o corpo o humano ao desencarnar, ele poderia voltar em corpos de animais, dependendo dos equívocos que ele teve, dependendo da vida que ele teve, ele poderia voltar em corpos de animais. E é interessante que Kardec ele coloca aqui que o espiritismo é desde a antiguidade. Então vamos lembrar aqui
me lembra o fato de que quando Moisés ele foi retirar o povo do Egito, foi libertar o povo. E naquela época, teve um determinado tempo que Moisés ele proibiu as pessoas de ficarem evocando os espíritos. Por quê? Como eles ficaram lá mais de 380 anos, né, na escravidão lá no Egito, eles pegaram muito esses costumes. E os egípcios, eles tinham muito costumes de evocar os espíritos naquela época, né? Quando a gente assiste as novelas bíblicas e também lê a Bíblia, a gente vai ver que tinha lá as pitonisas, os pitãos, que eram chamados quando os reis precisavam, né, de alguma direção, eles eram chamados e eles evocavam espíritos para conseguir algo. Então, os hebreus pegaram muito aquela, aquela crença. E Moisés viu que aquilo, né, estava assim, muito banalizado, digamos, com essa palavra hoje em dia. Então ele proibiu. Mas naquela época, os egípcios, os indianos, eles acreditavam. Então que a alma, ela poderia voltar como corpo de animal, diferente da doutrina espírita, porque a doutrina espírita ela acredita na progressão do espírito. Então, se você já estagiou no reino mineral, no vegetal, aí você foi para o animal e você está no hominal, você não volta, você não retrograda. E a mentepsicose, na verdade, é a contramão. Ela acredita que o espírito ele vem já perfeito. E conforme ele vai tendo várias existências, né, ele vai perdendo essa perfeição. E o espiritismo é o contrário, é que começa o espírito na ignorância e ele vai ao encontro da perfeição. Então, por isso que ele coloca aqui, né, que não é novo e foi retirado de Pitágoras, mas também não foi de Pitágoras que foi retirado esse sistema da mentepsicose, né? Ele só acreditava realmente aí nessas sucessivas existências. E, de acordo, a alma possuía uma culpa que deveria expiar, né? Assim como a gente já sabe também, que a reencarnação realmente é uma oportunidade que nós temos de expiar os nossos débitos, os nossos equívocos. Aí Kardec, ele continua. A ideia da transmigração das almas era, portanto, uma crença comum, admitida pelos homens mais eminentes. Por que maneira chegou até eles? Pela revelação ou por intuição? Não sabemos, mas seja como for, uma ideia não atravessa as idades e não é aceita pelas inteligências mais adiantadas, se não tiver um aspecto sério. Por isso que Moisés proibiu, porque tem que estudar, tem que entender, não se pode evocar o espírito e achar que está recebendo a mensagem. E no próprio Gênesis, quando a gente vê essa parte de evocar os espíritos, às vezes a gente ali entende, né? Quando é feito de qualquer maneira, sem a elevação até da pessoa, para fazer essa evocação, o tipo de mensagem que vem. Então, por isso que Moisés, ele tinha a razão dele. Né? Então, aqui, mas seja como for, uma ideia não atravessa as idades e não é aceita pelas inteligências mais adiantadas se não tiver um aspecto sério. A antiguidade dessa doutrina, portanto, em vez de ser uma objeção, devia ser antes uma prova a seu favor. Há, porém, como igualmente se sabe, entre a mentepsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, a grande diferença que os espíritos rejeitam, da maneira mais absoluta, a transmigração do homem nos animais e vice-versa. Então, é o que
acabei de comentar, a doutrina, o espiritismo, acredita na progressão do espírito e não retrograda. Posso continuar? Pode. Só um instantinho. Só para ilustrar que você falou, né, dos indianos, né? Eu gosto sempre de citar novelas, filmes, né? Naquela novela Caminho das Índias, ilustra bem a reencarnação, a reencarnação não, a metempsicose, que eles acreditam, né, até hoje na Índia, esqueço a religião deles lá, em que a personagem se casa com uma árvore, né? Então acha que ela reencarnando, a árvore seria o primeiro esposo dela. Então, para ela se casar, ela tem que se casar primeiro com uma árvore. Então, é uma ficção, mas, na verdade, eles acreditam, né, dessa involução, né? Ao contrário do espiritismo, né? Que você não volta, você só evolui, você só cresce. Mas na Índia, normalmente, eles acreditam nisso, né? Na involução. Algumas religiões orientais também, né? Do Oriente, também acreditam, né? Nessa alma, mas que seriam várias reencarnações, mas de uma maneira diferente do espiritismo, né? Então, só para ilustrar, Bem interessante isso que você falou, muito bem lembrado. E também o povo egípcio, né, que tem essa crença das múmias, eles enrolavam, né, o corpo, porque eles também acreditavam que ali o espírito ele podia retornar, né? Então eles enrolavam. É muito interessante quando a gente vê realmente essa cultura, essas crenças ali que eles tinham, né? Aí Kardec continua. Os espíritos, ensinando o dogma da pluralidade das existências corpóreas, renovam uma doutrina que nasceu nos primeiros tempos do mundo e que se conservou até os nossos dias, no pensamento íntimo de muitas pessoas. Apresentam-na, porém, de um ponto de vista mais racional, mas conforme as leis progressivas da natureza e mais em harmonia com a sabedoria do Criador, ao despojá-la de todos os acréscimos da superstição. Uma circunstância digna de nota é que não foi apenas nesse livro que eles as ensinaram. Nos últimos tempos, desde antes da sua publicação, numerosas comunicações da mesma natureza foram obtidas em diversas regiões e multiplicaram-se consideravelmente depois. Seria o caso, talvez, de examinar-se por que todos os espíritos não parecem de acordo sobre este ponto. E aí ele coloca, e é o que faremos logo mais. Interessante que aqui Kardec, ele comenta que não é só nesse livro que a gente tem essa informação, e que já tinham outras informações. Lembrando que como que Kardec colocou todas essas informações aqui no Livro dos Espíritos e outros livros, né? Através das mensagens que recebia de vários médiuns, de vários lugares, vários países. Não foi na França que originou. Então, a Kardec, ele recebia milhares, né, de mensagens em relação a isso. Então, só que ele coloca aqui que ele estudou essas mensagens. Então, ele estudando essas mensagens de vários lugares, ele percebeu que ali elas não eram iguaizinhas e não tinham sempre as mesmas ideias, todas. Por quê? Porque também, gente, a gente vai lembrar, depende muito
do humano, né? Do espírito humano que está também recebendo, do espírito que está comunicando. Então, não é porque é um espírito, ele é detentor de toda a verdade. Não exatamente. Porque a gente já estudou que a gente desencarna do jeito que nós somos, com os nossos conhecimentos. Então, depende daquilo que o espírito também acredita. Então, não é porque é um espírito, é sempre um espírito evoluído que sabe de tudo. Não, né? Então, tem também as controvérsias, tem aquelas opiniões contrárias, né? Então, aqui, por isso que ele fala, ó, é o que faremos logo mais. Aí, Kardec, aqui, ele vai esmiuçar tudo isso. Aí ele fala, ó, examinemos o assunto por outro ângulo, fazendo a abstração da intervenção dos espíritos. Deixemos-los de lado por um instante. Suponhamos que esta teoria não foi dada por eles. Suponhamos mesmo que nunca se tenha cogitado disto com os espíritos. Coloquemo-nos momentaneamente numa posição neutra, admitindo o mesmo grau de probabilidade para uma hipótese e outra, a saber, da pluralidade e da unicidade das existências corpóreas, e vejamos para que lado nos levam a razão e o nosso próprio interesse. Então, Kardec aqui, ele já fala assim, ó, vamos pensar, vamos refletir agora e vamos nos colocar numa posição neutra. Vamos refletir junto, né? Vamos pensar sobre a pluralidade, as várias existências e uma única existência só. Aí agora aqui ele vai começar a dissertar. Quer continuar a 4, já? Nós temos comentários aqui, nessa primeira parte do capítulo, é que, para mim, existem seres, espíritos, pessoas, né, que não entendem, né, a doutrina espírita, então não entende todo esse processo da reencarnação, então acaba encarando a reencarnação, a metempsicose, como obra do acaso, como algo aleatório. Então, a hora você está como homem, você pode voltar como uma árvore, como um animal, né? Então, existem as pessoas que não entendem, não estudaram, joga tudo ao acaso. E a gente viu que nesse sistema desenvolvido por Deus não existe o acaso. Tudo é causa e consequência. Tudo é causa e consequência. Então, esse processo de reencarnação, uns ignoram, acham que é o acaso, outros acreditam que de forma bem sucinta, é causa e efeito. O que eu fiz, eu vou pagar. E outros encaram como uma evolução, como a gente sempre fala fazendo uma analogia com o colégio, né? Não tem como você chegar no nível médio se você não passou pelo básico. Você não aprende matemática sem passar pelas dores de uma tabuada, né? Tem que. Então, quer dizer, de uma forma ou de outra, não tem como fugir dos nossos débitos ou pelas dores do aprendizado, né? Então, a forma como a gente entende o processo de reencarnação, ele faz com que haja tanta pluralidade assim no entendimento da reencarnação. Qual que é o papel? É pagar débitos, é se desenvolver, é ficar à mercê do acaso, né? Cada um tem uma forma de pensar, por isso essa imensidão aí, essa dificuldade não, né? Mas essa complexidade de falar sobre esses temas aí, esse tema de reencarnação. Isso que eu entendi. Eu também concordo com essa complexidade, né? A maior parte das pessoas não espíritas, né, que não conhecem a doutrina, principalmente,
eles questionam muito, eles colocam a reencarnação como uma coisa muito nova, né? Que vem ali da França, com Kardec, os que têm algum conhecimento, então acham que está desacordo com a Bíblia. Então, geralmente perguntam onde está na Bíblia isso, né? Como a gente sabe, reencarnação é um termo novo, mas que ela existe desde o princípio, sempre existiu. Então, eles colocam muito isso, põem à prova, né? Ah, não está na Bíblia. A Bíblia diz que estaremos dormindo ou tocando harpas, né, no céu. Então, há um questionamento muito grande sobre a questão da reencarnação pelas outras religiões, né? Que citam trechos da Bíblia no, muito assim, que não consegue entender nas entrelinhas, né? E coloca aquilo como, não, está lá ali, está com todas as letras, que estaremos dormindo e debatem, né? E brigam. Então, eu estou chamando a atenção a isso, né? Que é difícil esse entendimento para a maior parte das pessoas, como vamos ler daqui para frente, né? Tem algumas explicações mais profundas. Só para fechar. E você falando, Suzelei, me faz lembrar também, fazendo um paralelo novamente com a nossa vida moderna, a vida profissional, né? Então, assim, acho que um presidente de uma empresa, ele não chega ali por acaso, ele chega ali por méritos, pela meritocracia, pelo seu esforço em se desenvolver competências que sejam necessárias para ocupar cargos cada vez mais de responsabilidade, né? Lembrando também um pouco das novelas bíblicas, né? O processo de escolha de sucessão do rei, lá nos primórdios, no início dos reinos, qual que era o critério? O primogênito. Muito simples, né? Depois a gente vai evoluindo no tempo, a gente vê que, acho que com os filhos de Davi, né? O fato dele ser o primogênito, do filho ser o primogênito, não garante a ele a posição de sucessão no reino, né? Há toda uma observação de todos os filhos para ver qual deles vai ocupar o lugar do pai. Então, assim, é uma sucessão de, de fatos que vão surgindo e que nos ajuda a entender um pouco mais a questão da busca desse entendimento, né? Não existe o acaso, existe a meritocracia, existe a competência, né? Então, acho bem interessante o quão evoluímos, né? E exemplos que nós temos aí que nos ajuda a entender. Acho que hoje, no século XXI, nós somos privilegiados em estar estudando toda essa decodificação de Allan Kardec, né? Coisas que há 200 anos atrás, acho que seria um pouco mais difícil. Bacana. Então vamos continuar os nossos estudos no próximo encontro, né? Olha só quanta coisa rende. É muito interessante. E agradecemos a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, que com certeza esteve conosco para o nosso entendimento, e assim que fiquemos com a luz de Jesus em nossos corações, em nossos lares, e que tenhamos todos uma excelente semana. Até o nosso próximo encontro. Com fé em Deus, gente. Tchau, tchau.